Livro de Jó, capítulo 19. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vós endurecerdes? Embora haja eu na verdade errado, comigo fica o meu erro. Se deveras vós levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como uma árvore. E fez infamar contra mim a sua ira e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputam como um estranho, vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Clamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos olhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e a minha carne escapeia só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão do Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vós não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que gravassem um livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade que deveis dizer, por que o perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua alma suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, com o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão
com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitará do seu ventre, Deus as lançará. Veneno da áspide sorverá, a língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme ao poder da sua mudança, não saltará de gozo. Porquanto oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco do aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo e transplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, e devorará o que fica na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As tendas da sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio, mas a herança de Deus lhe reserva. É a herança que Deus lhe reserva. Jó capítulo 21. Jó mostra que o ímpio muitas vezes goza prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, por que senão angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios e envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. E as suas casas têm paz sem temer, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, os seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, eles sobrevêm à sua destruição, e Deus na sua ira lhe reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos, ele a dá o pago para que o conheça. Seus olhos veem a sua ruína, e ele beberá o furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura a Deus ensinará ciência a ele que julga os excelsos?
Um morre na força da sua plenitude, estando tudo quieto e sossegado, e os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo prova do bem. Juntamente jazem no pó e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura ou não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolarás? Em vão, pois nas vossas respostas só há falsidade. Jó, capítulo 22. Acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem temor as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma e aos nus despojastes dos vestidos? Não deste água a beber ao cansado e ao faminto e tiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços e te perturbou um pavor repentino. Ou trevas em que nada vês e a abundância de água te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes: que sabe Deus disto? Porventura os julgará por entre a escuridão? As nuvens são escondedouro para ele, para que não veja, e ele passeie pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passando, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós, e que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: porquanto o nosso estado não foi destruído, mas o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te conservares ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amendoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abateram, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará o humilde. E livrará até ao que não é inocente, sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Jó, capítulo 23. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia.
Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, e a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com a boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo, não antes cuidaria de mim. Ali o reto pleiteia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre-se a mão direita, não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará? Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, toma-me dele. Porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu com a escuridão o meu rosto. Jó, capítulo 24. Visto que o Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Até os limites removem, roubam o rebanho e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto saem a sua obra, madrugando para a presa, o campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. A órfãozinha arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestido, e os famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite. Pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levantam o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra da morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. O ligeiro sobre a face das águas, maldita é a sua porção. Sobre a terra não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, e os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá luz, e a viúva não faz bem. Até
Aos poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, escribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos e encerrados com todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões?